Graça e paz, queridos. Que todos possam estar na bênção do Senhor, protegidos no amor de Deus. Hoje, assim que os irmãos começarem a assistir esse culto, vai ser postado um vídeo, uma ilustração. Observe com atenção e nós vamos falar sobre ela. Oremos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças a Deus pela tua maravilhosa graça, Pai. Pelo teu cuidado conosco, Deus. Obrigado, Pai. Venha abrir nosso entendimento nesse momento. Abençoa, Deus, aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Que eles sejam abençoados por ti, ó Deus, com o amor do Senhor. Fica conosco, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. O pecado e assim ele vai agindo na sua vida. Ele vai tomando toda a sua vida aos poucos. Um pouquinho de pecado na sua vida pura, ele destrói a sua vida. Um pouquinho de santidade, de vida no pecado, não vai mudar o pecado. Graças e paz, queridos. Como eu disse, os irmãos assistiram o vídeo aí, a ilustração da água com a tinta, que mancha. Conversando com a minha esposa, ela falou assim, mas você fez de uma forma que a tinta manchou a água, quer dizer, o pecado, manchou a água. Normalmente a gente vê, e os irmãos e os amigos também que estão nos assistindo, às vezes vê que aí vem com a purificação e transforma aquele pecado, Quando Jesus entra, ele transforma, eles usam produtos, para fazer ilustração, e transforma aquela coisa, clareia tudo e limpa todo o pecado. Ela perguntou por que eu não fiz dessa forma, porque o endereço hoje é mais profundo que isso. É mostrar ali, como os irmãos viram, que a tinta ela não caiu imediatamente e manchou completamente. Ela caiu e ali foi se espalhando, vai se revolvendo na água ali, que é a sua vida, que teria que ser água pura, e ela vai manchando e contamina toda a água. E mostrei para os irmãos que quando você coloca um pouquinho só de água pura, que seria a santidade, a sua vida com Deus, se você coloca só um pouquinho em cima do pecado, não vai resolver. Jesus sim resolve, porque nele habita a plenitude do Espírito. Deus está completamente nele, ele está cheio, pleno, ele é a habitação total do Senhor. Então, o que eu quero dizer para os irmãos e para os amigos é que se você tenta levar a vida com Deus, mas você tem aquele pecadinho, alguns falam que aquele rabinho de Satanás que ficou, aquele vestígio, aquilo ali contamina toda a sua vida, aquilo ali vai impedir toda a sua santidade, se você não se livra daquilo. E a água, um pouquinho de água no pecado, naquela tinta ali, não solucionou. Por quê? Porque se a pessoa está numa vida totalmente de pecado, se você vai pregar para alguém, ou a sua própria vida, você é um pecador e está querendo vir para Jesus, mas você não vem completamente, você pega só um pouquinho da bênção, um pouquinho da palavra, eu vou de vez em quando na igreja, eu leio um pouquinho da palavra, eu faço um pouquinho de bem, não resolve, meu querido. A palavra de Deus, em Atos capítulo 2, verso 4, diz assim, e todos ficaram cheios, aqui fala foram, porque é Deus que fez, e todos foram enchidos, foram cheios do Espírito Santo. Então ali quando Deus te enche do Espírito, aí sim você vai com toda a força. É como você encher o tanque do seu carro e colocar ele a toda velocidade. Um pneu vazio não anda bem. Um pneu murchinho com um pouquinho de ar não anda bem. Em Eclesiastes, capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o perfume do perfumador,
Assim também é para o famoso em sabedoria e em honra um pouquinho de estultícia, né, de tolice. O coração do sábio está na sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Ou seja, um está para o bem, o outro não está nem aí. E até quando o tolo vai pelo seu caminho, lhe falta entendimento. E mostra a todos que é tolo. Quer dizer, o tolo, a pessoa já conhece a vida dele. Você vê a pessoa na rua, você vê a conduta de uma pessoa sem Deus, ou a pessoa que diz que está com Deus, mas não está cheio do Espírito e não está pleno do amor de Deus e do conhecimento do Senhor e da vida de santidade. Você vê a vida dele, uma hora ele está fazendo uma coisinha errada, uma hora ele está no botequim tomando um negocinho, uma hora ele está fazendo uma coisinha errada, está dando tombo no outro, está comprando um troço e não pagando, está vivendo uma vida torta, né? Está olhando para outra pessoa com desejo, né? E assim é o tolo, a vida dele, que até quando ele anda pela rua você sabe que ele é tolo. Então a gente tem que falar de santidade, falar de aperfeiçoamento, de ficar cheio. Em 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. O apóstolo Paulo diz, ele, olha, havia pessoas na igreja de Corinto, e há nas igrejas hoje em dia, a pessoa não tem o conhecimento pleno do Senhor, ele não está vivendo uma vida perfeita diante de Deus. Ele está com aquele pecadinho, está com aquela mosquinha morta, né, putrefata dentro do seu líquido, da sua bebida, né, da sua água pura, do seu perfume. Então, às vezes você tem uma vida reta com Deus, mas você está deixando ainda aquele pecadinho, aquela coisinha que está te contaminando. Então, um pouquinho de bem não soluciona toda a maldade. E um pouquinho de maldade contamina tudo bem. Então, o João diz que nós temos que buscar em Deus, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Então, a todo momento nós colocarmos diante de Deus, de joelhos, a nossa vida, para que todos esses vestígios sejam tirados. O apóstolo Paulo fala assim que, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero é isso que eu faço. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Ou seja, aquilo que te mata, né? Aquele pecado corroía Paulo, porque ele, né, aquele problema, não o pecado dele em si, mas ele querer fazer o bem e às vezes se irritar com uma coisa, ter os problemas que nós temos no dia a dia. Às vezes a gente vê coisas, às vezes na televisão a gente está vendo tantos problemas que está acontecendo na política, em tudo, né, no nosso mundo, às vezes violência também nas ruas, e mentiras, e a gente se irrita com aquilo, e a vontade às vezes é pegar e agarrar o cara e socar ele, né? E isso é ruim pra gente. Às vezes a gente deixa de ver determinadas coisas para a gente não cair nessas armadilhas de Satanás. O inimigo joga armadilhas o tempo todo na sua vida, né? Então é melhor que a gente não veja determinadas coisas do que ver e se irritar com aquilo e às vezes até blasfemar contra o Senhor. A gente se irrita tanto que a gente esquece que Deus é poderoso para punir essas pessoas, para poder solucionar isso. Se isso está acontecendo, porque Deus ainda está permitindo e tem um propósito, né? Então a gente tem que colocar na mão do Senhor para que Ele solucione tudo isso. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer, né? E nós não podemos mesmo, porque se pudéssemos nós não pecaríamos, né? E sem mim nada podeis fazer. A gente tenta falar, igual Paulo falava, eu não quero fazer isso, mas às vezes eu acabo fazendo, né? Eu me irrito, eu faço alguma coisa que não agrada a Deus, eu tenho algum mal ainda dentro de mim e infelizmente nós temos isso, né? Aquela semente, o pecado, aquele passado do pecado, né? O pecado de Adão, e Jesus veio nos purificando disso, e a gente a cada dia tem que nos santificar. Jesus veio e morreu por mim e por você. Ele nos livrou do pecado de Adão. E os nossos pecados do dia a dia? Nós temos que nos livrando dele a cada dia, né? Colocando diante do Senhor, e o Senhor nos purificando, a santificação, né? Nos santificando a cada dia, nos purificando, não permitindo que essa mosca morta venha apodrecer o nosso perfume. Se os irmãos observarem como é que o pecado vai entrando na vida, um dia eu estava vendo, eu era mais jovem ainda, bem mais jovem, né? Faz algum tempinho,
e na adolescência, e estava observando um dia o gato, né, a gente tinha um comércio, estava vendo lá no porão o gato brincando com o ratinho. O gato foi atrás do rato, o gato não pegou o rato imediatamente. Achei interessante aquilo, ele ia pegá-lo e ele ia comê-lo, né, um camundongozinho, mas ele não pegou ele de imediato e o matou. Ele ficou ali uns 10 minutos, e eu com tempo, era garoto, estava com tempo, eu observando ali, o gato dava um tapinha no rato para cá, e o rato corria para o outro lado, ele dava outro tapinha para lá e corria para lá. Eu acredito que no final o rato devia estar achando assim, isso aí está brincando comigo. De repente o rato tivesse perdido até o medo daquele gato e está achando ali que é um amiguinho. Né? E assim às vezes a gente briga com o pecado. Mas o que acontece é que na realidade o gato, que para nós seria o pecado, ele estava cansando o rato, cansando ele, porque quando ele estivesse cansado, ficaria mais fácil dele matá-lo. Então, irmão, o pecado vai nos cansando, o pecado vai nos acomodando, a gente vai acostumando com pecadinhos e pecadinhos maiores e maiores, até que o pecado nos toma completamente e nos destrói. A palavra de Deus diz que o diabo, nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, a quem possa destruir. Então, nós não podemos dar essa vantagem, né? Não podemos nos perder assim e deixar que o inimigo venha, né, o pecado esteja brincando conosco, e muito menos nós brincarmos com o pecado para poder cair na armadilha dele. Sansão fez isso certa vez. Sansão brincou com o pecado, né? Quando o Dalila pergunta para ele qual o segredo da força dele, ele fala, se você me amarrar com tantas cordas tal, eu não conseguirei, né, sair, porque ela queria prendê-lo para que os inimigos, né, que inimigos dele, amigos dela, pudessem vencê-lo e aprisioná-lo, porque ele era muito forte. E ele foi brincando, e assim ele zombava, até que enfim falava, você não gosta de mim, você não fala a verdade, você está brincando, várias vezes eu te prendi e era mentira sua. Então ele foi brincar, até que uma hora ele falou, olha, na verdade, se cortar os meus cabelos, eu perderia minha força. Não é porque a força estava no cabelo, que o cabelo dele dava energia para ele, não. É porque aquele cabelo longo era um voto dele com Deus, o voto de Nazireu, de que ele jamais, né, ele desde que nasceu, Deus mandou que a mãe e o pai dele falassem que, olha, ele não vai nem comer uva, que dirá tomar o vinho ou fazer qualquer coisa. Era uma santidade total, você não pode tocar em nada. Por quê? Para não correr o risco. Então é o brincar com o pecado, né? Noé brincou com o pecado sem saber, não foi por maldade, ele sem saber, foi o primeiro homem que plantou uvas em larga escala, né? Fala que plantou vinhas, e ali ele foi, gostou, era gostosinho, e é gostoso, né? O suco da uva é uma delícia, mas se ele passar vários dias, ele começa a azedar e vai ficando ácido, e se você beber, você vai se embriagar se você não tem o costume, né? E hoje em dia é pior ainda, porque hoje em dia os vinhos de hoje é cachaça pura. Mas ali nós estávamos tomando um suco da uva que foi se fermentando, ele não tinha geladeira, tá, irmãos? Não existia, né? Então, e ali acabou que ele amaldiçoando o filho, o neto, no caso, porque o filho já tinha tido a bênção, e aquele que Deus abençoou não é amaldiçoado mais. Então, Cã peca contra ele, e ele amaldiçoou Canaã, que é a descendência. Porque se Deus você pode ser uma bênção, mas se você deixa a maldição sobre os seus filhos, sua vida também vai ser infeliz. Quantos de nós somos servos, e eu me emociono com isso, porque também, como servo de Deus, a gente também tem filhos que não estão na presença de Deus, e isso pesa pra gente, isso é ruim. Então ali, por causa daquela bebida, né, acabou trazendo uma maldição sobre a descendência de Cã. E a gente sabe a história, como o povo, né, descendente de Canaã foi ruim no meio do povo de Deus. Então, irmãos, a gente não pode deixar esses pecadinhos contaminar a gente, não pode permitir isso. Então, como aquele gato, né, brincou com aquele ratinho, o inimigo às vezes está fazendo assim, às vezes até com nós cristãos. O pecado vai brincando, nós estamos vendo coisas que não devem, dando ouvido a pessoas que não prestam, né, falando coisas ruins, falando contra até a nossa fé, falando contra a igreja, contra o povo de Deus. Não permita, que nós possamos uns aos outros ajudar, nos apoiar,
com a palavra de Deus, Deus suportai-vos, né? Dá suporte, sustenta uns aos outros, né? Aqueles que estão fracos, para poder não servir de escândalo lá para fora. Ajudar-nos, para que a gente não coloque em nossa boca nem bebida, nem o vício do cigarro, nem o vício da droga, nem nada, né? E assim com nossos filhos também temos esse cuidado. Eu estava vendo outro dia um cara, um humorista, né? Era uma zombaria, mas é interessante porque como é que as coisas acontecem? Ele diz assim: eles falam que a maconha vicia. Eu já fumo maconha há 20 anos, 5 vezes por dia e não viciei até hoje. É uma zombaria, né? Por quê? Porque ele está viciado. Porque você não consegue se libertar daquilo. Então a pessoa acha assim: eu beber um pouquinho, não tem problema. Paulo falou para não se embriagar. Irmãos, Noé não queria se embriagar, não. Noé não queria encher a cara, ele nem sabia que aquilo ali ia embriagar ele. Ele nem conhecia. Plantou e foi tomando suquinho. Imagina se aquilo ali, numa larga escala, o tanto que foi tomando gostosinho, foi tomando e já foi assim, imagina hoje. Então, se for assim, eu também posso fumar. Então, se eu posso beber um pouquinho, eu posso fumar um pouquinho, qual é o problema? O que é pior? E se eu posso fumar um pouquinho, então eu posso usar um pouquinho de droga. Então eu posso trair um pouquinho. Então uma coisa em pequena quantidade não tem problema, não é pecado? Pecado é pecado. E o salário do pecado não mudou, continua sendo a morte. O pagamento que você vai ter por pecar é morrer, é viver eternamente sem Deus, é a morte eterna. Às vezes, para quem não é servo de Deus ainda, para aqueles que estão nos ouvindo que ainda não conhecem, às vezes, o sentido de algumas coisas na Bíblia, morrer, para nós, a gente entende às vezes morrer, morreu, ele saiu dessa vida, deixou de existir. Morte não é isso. Jesus fala que aquele que pecar morrerá, é estar separado. Morte é separação. A primeira morte, todos nós, pelo menos, a não ser que Jesus volte antes, todos nós passaremos pela primeira morte. Separar o nosso corpo e o nosso espírito, para que futuramente Jesus venha e nos traga de novo e nos dê nosso corpo novamente, para viver na nova terra. Ele fala que cria novos céus e nova terra. E a segunda morte é você separar você de Deus. É você viver eternamente sem Deus. A segunda morte. Então é dessa morte que é a pior, que Jesus fala. A pessoa, aquele que pecar, morrerá. Então não viva eternamente sem Jesus. Não tenha uma morte eterna, uma separação eterna. Mas possamos ter comunhão eterna com o Senhor. Possamos estar sempre com Jesus. Para você ter uma ideia, as mulheres principalmente que trabalham, que lidam mais com as coisas de roupas, coisas assim, de tecidos, entendem melhor do que às vezes que os homens, mas os homens também vão entender o que eu estou falando. Quando você vai comprar uma roupa, às vezes tem uma promoção, está assim, roupas com pequenos defeitos. Os irmãos já devem ter visto, às vezes tem um detalhezinho lá, um botãozinho fora do lugar, tem um riscozinho, uma mancha no tecido. Às vezes é imperceptível. E eles vendem aquela roupa mais barata. Você às vezes for comprar um lençol na loja e ele tiver uma manchinha, você não vai comprar. A não ser que eles façam aquilo bem baratinho, que você vai usar aquilo que ninguém vai ver lá, para quebrar o galho. Mas você não vai pôr aquilo ali para que os outros vejam. Você não vai comprar uma roupa, uma toalha de mesa bonita que fique na sua sala, onde alguém vai jantar e ser convidado, que ela tem uma mancha. Você não vai fazer isso. Então, nós também não devemos fazer isso na nossa vida. Nós também não devemos ter uma manchinha, porque essa manchinha desvaloriza. Assim como essa mancha, esse pequeno defeito naquela roupa, faz ela ficar inútil ou quase de graça, você não é assim, você tem valor. O Espírito Santo de Deus se move em você, como a música diz, Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E se você ainda não tem isso, busque a Deus. Venha para Cristo. Aceite Jesus enquanto se pode achar. Buscar enquanto está perto. Então, irmãos, que nós possamos viver a nossa vida assim. Não permitir como aquela água ali, aquela tinta. A tinta manchou toda a água. Mas um pouquinho só de água não conseguiu limpar a tinta. Então, um pouquinho só de bem não vai solucionar o mal que existe em você ou que existe no ímpio.
a gente ir lá só uma vez ou outra e levar um pouquinho de alimento para um pobre não vai solucionar a pobreza dele, né? Se a gente tem que socorrer, nós temos que socorrer sempre. Se temos que ensinar a palavra, temos que ensinar toda ela. Se você tem que ler a Bíblia, leia ela toda. Leia ela toda. O que te impede? Tempo. Jesus permitiu toda essa quarentena aí. Irmãos, dá tempo de todo mundo ler a Bíblia inteirinha. Infelizmente, muitos nem sequer pegaram na Bíblia, né? Que possam ler e colocar, internalizar ela, colocar no seu coração, para que você entenda completamente todo o sentido da palavra de Deus e que possa ter aproveitado todo esse tempo também para orar o suficiente. Como eu sempre digo aqui, né? E não é minha essa frase, eu ouvi isso, vi em algum lugar, que a gente possa orar, não até que Deus nos ouça apenas, mas que nós consigamos ouvir a Deus. Então, orar o suficiente para que nós possamos dar ouvidos a Deus. A gente está orando, Senhor, me ouve. Aí o Senhor está assim, eu estou te ouvindo, mas eu quero é que você me ouça, que você me obedeça. Então, que nós possamos fazer dessa forma. Então, um pouquinho de pecado contamina toda a sua vida. A mosquinha morta no perfume vai te fazer jogar aquele perfume fora. Você às vezes vai tomar um café, um leite, se cair uma mosquinha ali dentro, você não vai tomar. Você vai desperdiçar tudo aquilo ali, pode ser uma garrafa, você vai jogar aquilo tudo fora. Porque é inútil, porque não serve. Não vai dar certo. Então, ninguém vai entrar no reino de Deus assim também, com um pouquinho de pecado. Nós, se cometemos algum pecado, botar o joelho no chão, Senhor, tem misericórdia, me purifica. Fala que o Senhor é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Então que nós possamos fazer assim com a nossa vida. Faça isso na sua vida também. E você que ainda não conhece o Senhor, ainda não buscou a igreja do Senhor, né? A igreja não é um lugar, igreja não é uma turminha, igreja é um povo de Deus. É um povo que se reúne para louvar e para servir a Deus. Para colocar de joelho diante dele e falar, Senhor, nós sem ti nada podemos fazer. Nada. Só o Senhor pode fazer por nós. Então que o Senhor abençoe a sua vida, o Senhor derrame graça sobre a sua vida e purifica a tua vida. Um pouquinho de pecado vai atrapalhar toda a sua vida. Um pouquinho de erro, um pouquinho de engano, um pouquinho de mentira. Não viva de pouquinhos. O pneu murcho vai fazer o carro andar mal. O pneu murcho, se passar no buraco, ele vai quebrar a roda, vai estragar o carro. Não vai funcionar direito. Há um ditado que fala que sacola vazia não para em pé. E é a realidade. Você tem que estar cheio. Você tem que estar pleno de Deus em você. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a minha vida. Que o Senhor nos abençoe a todos nós com a graça dEle, com a misericórdia que só Ele pode nos dar. Que tenha uma semana abençoada. E que o Senhor proteja seus filhos, sua família, seu trabalho, seu lazer. Quando estamos descansando, aproveitando as maravilhas que o Senhor fez para nós. Seja passeando num lugar bonito, numa praia, ou no campo, ou com a sua família, se divertindo, que o Senhor esteja ali também. Mas que tudo isso seja feito com decência e ordem. Que as pessoas vejam em você e em sua família bênçãos do Senhor. Que você seja motivo deles olharem para você e falar, eu quero servir a esse Deus. Né? E não como o tolo aqui, que diz que até ele andando pelo caminho, dá para saber que ele é um tolo. O modo de conduta dele. Então que a nossa conduta seja diferente do tolo. Nós possamos ser servos, que nós somos filhos e o Senhor tem nos abençoado. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Uma semana maravilhosa para os irmãos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, faça de nós, ó Deus, instrumentos, ó Deus, do teu amor, do teu perdão, do teu carinho, da sabedoria do Senhor, que possamos levar a todos, ó Deus, o amor do Senhor. Que a nossa vida, ó Deus, não seja como a do tolo, ó Deus, mas que todos possam olhar para nós e ver o espelho do Senhor, Pai. Que possamos refletir a Tua face, Pai, refletir o Teu amor. Que eles possam, através de nós, de nossa conduta, Pai, como cristãos, como servos do Senhor, que eles possam querer estar conosco servindo ao Senhor. Que eles possam ver que ali realmente é a igreja do Senhor. Esse é o povo escolhido, o sacerdócio santo, ó Deus, que o Senhor tem criado, Pai, que o Senhor tem fortalecido.
Obrigado, Deus, pois um dia o Senhor nos escolheu. Como o Senhor Jesus disse, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi vocês para que vades e produzam fruto e o vosso fruto permaneça. Então, que aquilo que nós fazemos, que possamos fazer, Deus, com toda a integridade, e que aquilo que pregamos, a palavra que está sendo ministrada, Deus, que ela realmente produza fruto, Pai, em outros que estão nos ouvindo, na tua igreja neste lugar, em toda a face da terra, todos aqueles que tiveram alcance de ouvir essa pregação, Deus, que essa palavra, Deus, gere frutos no coração delas, Pai, e que elas não queiram continuar como estão, ó Deus, se estiverem ainda alguma mosquinha morta, ó Deus, no seu perfume, mas que esse perfume, ó Deus, seja o perfume do Senhor, puro e santo, Pai, que exale, ó Deus, e que traga refrigério, que traga alegria, e que traga um aroma gostoso, Pai, saudável, satisfatório, Pai. Obrigado, Deus. Fica conosco, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma semana abençoada, queridos. Fiquem na paz.